Quanto ao procedimento de divórcio na Inglaterra e País de Gales, mesmo para pessoas que se casaram fora do país, é possível processar um pedido de divórcio no Reino Unido, com uma certidão de casamento brasileira, por exemplo, desde que ambos os cônjuges ou apenas um deles estejam residindo no Reino Unido no momento do pedido. É importante ressaltar que existe uma regra específica em relação ao divórcio na Inglaterra e País de Gales. O casamento tem que ter sido celebrado pelo menos um ano antes de você iniciar o processo de divórcio. O processo de divórcio pode ser iniciado por meio de acesso ao link específico junto ao site do gov.uk, do governo britânico. É preenchida a petição de divórcio de forma online e o pedido é encaminhado a uma corte de família. Existe uma taxa de 593 libras, hoje o valor atual, para esse tipo de pedido. Também é possível pedir isenção dessa taxa caso você se encontre em situação de baixa renda no momento do pedido. Se existe concordância, ou seja, se as duas partes estão em comum acordo com relação à divisão de bens, caso haja patrimônio, e guarda de menores, caso também haja filhos menores envolvidos na relação, se houver acordo em relação a estes assuntos, pode ser, no curso do processo de divórcio, solicitada a homologação deste acordo. Caso não haja acordo em relação a questões patrimoniais ou envolvendo menores, estes dois pedidos teriam que ser desmembrados e objeto de outros dois processos judiciais. No momento, a Corte de Família, a Justiça Britânica, exige que as partes demonstrem que tentaram resolver eventual litígio, ou seja, quando há uma disputa sobre, por exemplo, situação patrimonial ou envolvendo menores, é importante demonstrar que se tentou resolver este assunto antecipadamente em mediação de família, que é um método alternativo de você tentar resolver esse conflito, ou seja, fora da corte. Portanto, você deve demonstrar que você tentou resolver este assunto dessa maneira antes de entrar judicialmente com o pedido de guarda através do formulário C100, sobre o qual já se falou nesse vídeo, ou para que você faça um pedido judicial para divisão de patrimônio ou de bens. Existem hipóteses em que você pode alegar exceção a essa mediação, como, por exemplo, quando houve violência doméstica ou quando uma das partes vive fora da jurisdição da Inglaterra e País de Gales. São exemplos de situações em que você pode alegar a isenção a essa necessária etapa da mediação. O decreto de divórcio obtido no Reino Unido, após a finalização do processo, deverá ser homologado no Brasil para que tenha validade naquele outro país. O procedimento para a homologação do decreto de divórcio pode ser feito diretamente junto a um cartório de registro civil no Brasil, caso não haja filhos menores ou patrimônio envolvidos, ou então perante o Superior Tribunal de Justiça, caso tenha envolvido menores ou bens. É possível reter um visto obtido com base em relacionamento após o divórcio? Via de regra, a resposta hoje seria não. Com base num divórcio puro e simples, não é possível reter o seu visto. Existem situações bem específicas nas quais pode ser possível, como por exemplo, se você já possuía um visto dentro da rota do EU Settlement Scheme. Existem requisitos específicos para que dentro desse regulamento do EU Settlement Scheme você possa aplicar para retenção de visto após divórcio, como por exemplo, o casamento ter durado pelo menos 3 anos, as partes terem vivido juntas no Reino Unido por pelo menos 1 ano e ambas estarem vivendo no país na data do divórcio. Caso haja dependentes que vivam com a pessoa que se divorciou, por exemplo, ou com ambas as partes até ali, esse dependente também pode solicitar a retenção de visto desde que prove que viveu com o casal por pelo menos 1 ano também no Reino Unido. Existe uma outra situação em que
Você pode solicitar a sua permanência no país, você pode aplicar para um outro tipo de visto quando houve a quebra da relação conjugal por abuso doméstico. Essa é uma situação em que, na maioria das rotas de visto com base em relacionamento, se você obteve um primeiro visto como esposa, esposo ou partner, companheiro, companheira, você pode aplicar dentro dessa rota desde que prove que houve o abuso doméstico. Esse conteúdo faz parte do projeto Saiba Seus Direitos, promovido pelo Consulado Geral do Brasil em Londres. Para maiores informações, acesse o link na bio.